Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo agora pelo horário de Brasília, são 14 horas e 16 minutos. Vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E começamos o jornal com uma boa notícia aqui no Brasil. A produção industrial cresceu em fevereiro e a alta já eliminou parte da perda de janeiro e acumula alta em 12 meses. A produção industrial brasileira cresceu 0,7% na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. A alta eliminou apenas parte da perda de 2,2% que aconteceu na passagem de dezembro para janeiro. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, a indústria também acumula altas no trimestre e em 12 meses. Mas na comparação com fevereiro do ano passado, houve queda. O acumulado do ano também tem perda. A alta de janeiro para fevereiro atingiu 16 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE, com destaque para indústrias extrativas que se recuperam após prejuízos causados pelas chuvas em janeiro e produtos alimentícios. O setor de alimentos teve seu quarto mês positivo de crescimento, acumulando no período um ganho. Em fevereiro, os destaques foram a produção de açúcar e de carnes e aves. Também tiveram altas importantes os produtos farmacêuticos, as bebidas, a metalurgia e os veículos automotores e carrocerias. Lá na China, em meio ao pior surto de Covid-19 no país desde a primeira onda da pandemia, a produção industrial local registrou o menor nível em 2 anos no mês de março. Os dados foram divulgados hoje pela imprensa chinesa. Os dados independentes foram divulgados nesta sexta-feira pelo grupo de mídia chinês Caixin. As autoridades buscam conter o coronavírus com restrições e confinamentos que afetam centros importantes de produção como Shenzhen e Xangai. Os indicadores de atividade industrial medem o pulso das fábricas no país. A pesquisa da Caixin, que cobre pequenas e médias empresas, é considerada por alguns analistas como um reflexo mais preciso da situação econômica, porque os números oficiais se concentram nos grandes grupos. O indicador Caixin PMI caiu a 48,1 em março, abaixo dos 50 pontos, nível que separa o crescimento da contração. De acordo com o informe, tanto os pedidos para produtos de consumo interno como para os das exportações caíram com um ritmo mais elevado desde 2020, quando a China enfrentou a primeira onda da pandemia. E falando da guerra no leste da Europa, a Rússia afirmou que a Ucrânia bombardeou um depósito de gasolina em seu território e que a ação vai afetar as negociações entre os dois países. 2 helicópteros ucranianos bombardearam um depósito de gasolina em território russo na localidade de Belgorod. O governo local informou que 2 pessoas ficaram feridas e disse que os bombeiros tentavam apagar um incêndio no local. O Ministério Russo de Situações de Emergência informou que 170 funcionários seguiram para o depósito de propriedade do grupo Rosneft. Após o ataque, a imprensa local mencionou filas de veículos em postos de gasolina, mas o ministro da Energia, Nikolai Chugonov, garantiu que a região não vai enfrentar falta de combustível. Na quarta-feira foram registradas explosões em um depósito de munições nas proximidades, sem que as autoridades russas explicassem o que provocou o incidente. Belgorod fica a 80 quilômetros ao norte de Kharkiv, uma grande cidade ucraniana atacada pelas tropas russas desde o início da ofensiva do Kremlin. Em 25 de fevereiro, a imprensa local e moradores ucranianos citaram um ataque da Ucrânia contra uma base aérea russa perto de Rostov, mas a informação não foi confirmada oficialmente. Uma pesquisa independente publicada ontem mostrou que o conflito na Ucrânia fez crescer a popularidade do presidente russo, Vladimir Putin, entre os cidadãos do país. Cerca de 83% dos russos aprovam a ação do presidente Vladimir Putin, um índice 12% maior do que o registrado em fevereiro. A pesquisa publicada nesta quinta-feira pelo Instituto Independente Russo Levada foi a primeira desde o início do conflito com a Ucrânia. Apenas 15% dos russos dizem que não aprovam a ação do presidente e 2% não têm opinião. Vladimir Putin justificou a ofensiva militar russa contra a Ucrânia acusando o vizinho de ter organizado um genocídio da população de língua russa e de servir de trampolim para a OTAN. A mensagem é difundida diariamente pela mídia estatal
enquanto críticos foram forçados ao silêncio ou ao exílio, sob pena de severas sanções criminais. Também nesta quinta, o Kremlin indicou que é preocupante que os Estados Unidos não entendam como funciona o governo russo. A declaração vem como resposta às afirmações ocidentais de que os conselheiros de Putin mentem para o chefe de Estado. Funcionários dos serviços de inteligência britânico e americano afirmaram na quarta-feira que o presidente russo está sendo enganado por assessores que têm medo de contar a verdade sobre a estratégia frustrada na Ucrânia. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi questionado sobre o assunto. Há muita especulação, mas ele parece estar, não estou dizendo isso com certeza, ele parece estar se isolando, e há alguma indicação de que ele demitiu ou colocou em prisão domiciliar alguns de seus conselheiros. Mas não quero apostar muito nisso neste momento, porque não temos muitas evidências concretas. O democrata também se mostrou cético com o engajamento russo em uma desescalada no conflito. E segundo o Pentágono, a mudança de estratégia russa com a concentração das tropas em Donbás pode levar a um conflito mais prolongado. A reorientação dos esforços militares da Rússia no Donbás poderia levar a um conflito maior e mais prolongado, já que as forças ucranianas oferecem uma feroz resistência nessa região leste do país. A avaliação é do Pentágono. Se de fato eles vão priorizar a região de Donbás, se o que eles dizem que vão fazer eles realmente fizerem, uma área pela qual eles lutam há 8 anos, uma área onde há muitas forças armadas ucranianas que também são muito ativas, isso pode se arrastar por um tempo. O chefe da Direção-Geral Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Sergei Rudskoy, disse na semana passada que a primeira fase da campanha na Ucrânia tinha sido concluída e que as tropas se concentrariam na meta principal, a libertação de Donbás, onde foram autoproclamadas as repúblicas de Donetsk e Lugansk. Singapura reabriu nesta sexta-feira as fronteiras para todos os visitantes vacinados depois de 2 anos de isolamento por causa da pandemia de Covid-19. Centro financeiro é uma porta de entrada para quem vai à Ásia. A cidade-estado se une a outras nações da região que recentemente abandonaram as barreiras de viagem ao passarem a conviver com a Covid-19. Emoção no aeroporto de Singapura. Estou muito feliz porque posso voltar para casa e ver meu pai e minha mãe. Agora podemos viajar, podemos ver nossos amigos, podemos fazer tudo. Estou realmente feliz. Apenas viajantes de alguns países podiam entrar em Singapura sem quarentena, mas a partir desta sexta-feira, qualquer pessoa vacinada só precisa de um teste de Covid-19 negativo. Com esta decisão, a cidade-estado se une a outros países da região que recentemente aliviaram as restrições aos viajantes. As fronteiras também foram reabertas na vizinha Malásia. A Blue Origin realizou ontem seu 4º voo tripulado com êxito. O New Shepard decolou do Texas com 6 pessoas a bordo em uma viagem de lazer de 10 minutos para além da atmosfera do planeta. A equipe incluía Gary Lai, arquiteto-chefe do programa New Shepard, e 5 clientes que pagaram uma quantia não revelada pela viagem. A inclusão de Gary aconteceu depois que foi cancelada, sem revelar o motivo, a participação do comediante Pete Davidson. Depois do lançamento, o foguete reutilizável de 0 emissões de gases de efeito estufa aterrissou verticalmente em uma plataforma, enquanto a cápsula continuou voando, cruzando a linha Kármán, que marca o começo do espaço, a 100 km de altura. Em voos anteriores da Blue Origin participaram o proprietário da companhia, Jeff Bezos, assim como o ícone de Star Trek, William Shatner. Na próxima semana, a empresa SpaceX de Elon Musk projeta levar 3 magnatas e um ex-astronauta à Estação Espacial Internacional. E acabou de ser realizado o sorteio da Copa do Mundo do Catar, que vai ser realizada entre novembro e dezembro desse ano, lá no Centro de Convenções de Doha. O Brasil ficou no grupo G e vai ter como adversários a Sérvia, o Camarões e também a Suíça. 2 adversários repetidos aí da Copa de 2018. Camarões foi nosso adversário na Copa de 2014 aqui no Brasil. Então, muito boa sorte ao Brasil. Já temos aí
o caminho definido e os jogos também, as datas dos jogos. O Brasil estreia na quinta-feira, dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Enfrenta na segunda-feira, dia 28, a Suíça e fecha sua participação na primeira fase classificatória da Copa contra Camarões. Então, muito boa sorte ao Brasil rumo aí ao Hexa. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Boa tarde, tenha um excelente fim de semana e um grande abraço.